Povo de Deus, Jeremias, capítulo 13 e capítulo 14. No capítulo 13, nós temos aí uma parábola, uma ilustração sobre o cinto de linho, onde Deus, na verdade, ao fazer que Jeremias use um cinto, coloque ele no local, depois busque esse cinto estando podre, ele está querendo mostrar aí justamente a realidade do povo, né? Versículo 7. O cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. É isso. Lá no versículo 23, ele vai falar: pode acaso o etíope, né, de pele negra, mudar sua pele? Ou leopardo as suas manchas? Ou seja, já não tem mais jeito. A única coisa que podia ser feita aí é a camuflagem, no caso aí, né? Depende de dar uma pintadinha na pele do etíope ou do leopardo, aí disfarçar. Mas é aquela natureza já não poderia mudar, ou seja, já chegou a um estágio onde não dá para fazer mais nada. E ele fala que no versículo 9: farei também apodrecer a soberba de Judá e muita soberba de Jerusalém. Meu irmão, minha irmã, há algo em nossa vida que precisa de uma intervenção de Deus, no sentido de ele fazer apodrecer? Há alguma coisa, há algum investimento, há algum projeto, há algo na sua vida que Deus precisa agir para acabar com ele? Porque quando Deus precisa agir, é porque está totalmente fora da vontade de Deus. Ó, farei também apodrecer a soberba. Né? Será que tem soberba? Né? Além da soberba, tem o que? A presunção? Tem o que aí? A ganância? A injustiça que tem na sua vida? Será que tem alguma coisa na sua vida, em nossa vida, onde é preciso ter uma intervenção de Deus? No mundo que vivemos hoje, no contexto político, eu tenho refletido sobre isso. Há algumas situações que você vê assim realmente. Você tenta, dentro da realidade humana, dentro da política, dentro de movimento, e chega um momento que você é assim, ó, nesse estado que chegou aí, somente uma advertência, uma intervenção divina. Somente isso. Porque humanamente a gente não vê possibilidades. Não é isso? Versículo 11: porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me serem povo em nome e louvor em glória, mas não deram ouvidos. Então, assim como o cinto se é colocado na cintura e se apega ao homem, Deus falou: eu me apeguei a esse povo. É. Eu quis. É. Eu, como um cinto, eu me aliancei a eles. Mas agora não. Agora essa aliança está apodrecida e, e terá que ser desfeita. Né? Na verdade, já está desfeita. Só basta a execução da sentença. Okay? Só basta a execução da sentença. Porque Deus não pode estar apegado a essa questão de podridão. Eu fiquei pensando aqui, não sei se cabe essa comparação, mas acho que cabe, né? Botei uma pergunta aqui: como está o seu cinto? Porque aquele cinto lá ficou apodrecido. Como é que está o seu? Está normal? Está no processo? Hein? Vamos pensar nessas questões. E depois ele vai continuar com comparações aqui no versículo 12, na Bíblia Plenitude, fala o jarro quebrado. Né? Então Deus está sempre ali usando de comparações ilustrativas
Tá vendo que isso aí é uma didática que precisamos adotar? O Jesus Cristo no Novo Testamento usou muito essa didática da parábola, de comparação. Então é importante você estar sempre buscando comparativos, algo que a pessoa já conhece, para que ela possa entender a mensagem no coração dela. Algo fácil de compreender. É isso? Pelo que diz assim, porque diz essa palavra, assim diz o Senhor, Deus de Israel, todo jarro se encherá de vinho, e diz-te-ão, não sabemos nós muito bem, todo jarro se encherá de vinho, viu? Mas tu diz para eles, vai lá e fala, assim diz o Senhor, eis que encherei de embriaguez a todos os habitantes dessa terra. Né? Então você vê que tem sempre aquela palavra contrária. Né? Isso está muito claro aqui no capítulo 14. É o 14 mesmo? Deixa eu ver aqui. Sim, se não for o capítulo, eu vou chegar lá. É o capítulo 14. Uma das grandes oposições que Jeremias ele recebeu foi justamente as profecias contrárias. Foi justamente a oposição de pessoas que também tinham esse conhecimento local de profetas. Então estava vendo ali chamada guerra de profetas. Jeremias falava uma coisa, aí vinha outro grupo de profeta maior do que Jeremias. Jeremias estava sozinho. Você imagina a situação do povo, já tem um povo que já tem queda para o pecado. Eu tenho uma pessoa falando uma coisa e eu tenho várias outras falando outra coisa contrária ao que aquela única pessoa falou. Então você vê o poder de influência que aqueles falsos profetas tinham. Então Jeremias falava que ia ter guerra, eles falavam que ia ter paz. Jeremias falava que ia vir, que iam ser levados, eles falaram que não iam ser levados. E é interessante que depois, lá na frente, quando o pessoal viu que o que Jeremias falou estava certo, e queria ser 70 anos, ainda lá no cativeiro, eles começaram a falar, não, que 70 anos o quê? Vai ser pouco, é rápido. E mesmo assim teve pessoal que acreditaram naquela palavra, já vendo que o que Jeremias tinha falado anteriormente já tinha acontecido. Jeremias provou, mostrou, os fatos mostraram que Jeremias era o verdadeiro profeta. E mesmo depois dos primeiros acontecimentos já estarem acontecendo, o pessoal ainda dá ouvido a esses falsos profetas. É complicado. Então, meu irmão, os falsos profetas continuam aí até hoje. Ainda estão entre nós. O que vai fazer a diferença é o teu conhecimento bíblico para se distinguir quem está falando a verdade e mentira. E a verdade, mais uma vez eu enfatizo, não está nos sinais. Como já falamos no nosso devocional, acréscimo, Jeremias não mostrou assim um grande sinal no sentido de cura, né? Não. Ele profetizou, ele falou de futuro. Mas antes que as suas profecias acontecessem, ele não tem nada de mais na vida dele. Ele não tem sinais e maravilhas que faz que ele seja mais acreditado que os outros. Ele é um profeta comum que prega a palavra, que vive a palavra. Entendeu? E aí, hoje, para você distinguir, você não pode pensar em milagre. Cuidado que hoje uma das grandes ferramentas de engodo é justamente as profecias, eis que te digo, eis te farei, é isso? As curas. Aí tu vê uma pessoa que cura, outra pessoa que não cura, né? Já é, a pessoa vai acreditar em quem? Como é que esse cara pode ser de Deus se ele não está mostrando nenhum sinais? É o que o povo lá pediu de Jesus. Mostra um sinal desde a antiguidade. O povo quer acreditar por meio de sinais. Aí Jesus falou assim, ó, não, nenhum sinal lhe será dado a não ser do profeta Jonas. Ou seja, ele esteve 3 dias na barriga do peixe. Ou seja, eu vou estar 3 dias na sepultura, mas depois eu vou sair de lá. Esse é o grande sinal que eu sou o Messias. E depois ele sai, ele aparece para mais de 500 pessoas. Ok? 14. Falo-eis em pedaço, atirando um contra os outros. Então, mas já estamos conhecendo aí mais um pouquinho da caixa de ferramenta de Deus. Nós já temos ensinado didaticamente
que Deus tem uma grande caixa de ferramentas, e dentro dessa caixa de ferramentas tem muitas ferramentas. E tem algumas ferramentas ali que a gente não acredita que está lá, mas está lá. Que a gente não quer aceitar, mas a caixa é de Deus, não nossa. Que a gente diz que Deus não tem essa ferramenta, mas tem. Está lá. E uma das ferramentas de Deus aqui é fazer divisão, levantar um contra o outro. Já, lembrando sempre, já como forma de castigo. Aqui já é o castigo. Então, como forma de castigo, já falei e repito, Deus pode fazer o buraco e mandar você para o buraco. Como forma de castigo, Deus pode mandar visões e sonhos para castigar a pessoa. Como forma de castigo, Deus pode criar confusão, assim como criou confusão lá na Torre de Babel. Né? Como forma de castigo, Deus manda sonhos e profecias falsas. Quando fala falsa, é fazer a pessoa sonhar verdadeiramente, ela vai sonhar, ela vai acreditar naquele sonho, porque o sonho aconteceu, ela não está sendo falsa, e ela vai profetizar e ela vai agir de acordo com aquele sonho, ela vai levar outras pessoas a agir de acordo com aquele sonho, e aquele sonho não vai acontecer. Porque é Deus castigando aquela pessoa. Essas ferramentas Deus já usou. E se ele já usou, faz parte da caixa de ferramenta dele. Se ele vai usar depois ou não, não sei. Mas que ele pode usar, ele pode. Eu não posso afirmar que ele está usando, mas eu posso afirmar que essa ferramenta faz parte da caixa de ferramenta dele. E se faz parte, ele pode usar a qualquer momento. Ok? Eu creio que usa, mas não posso afirmar. Mas eu posso afirmar que existe essa ferramenta. A minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Soberba é um dos problemas. Dizei, versículo 8, ao rei e à rainha, mãe, humilhai-vos. Aqui a nota de rodapé vem a palavra humilhai-vos aqui na palavra-chave da Bíblia Plenitude. O que é humilhar? Tornar-se inferior, diminuir, descer, abaixar, desvalorizar, colocar em um plano inferior, por baixo, decair, humilhar, rebaixar, ok? Então isso ocorre 29 vezes. Essa palavra chapéu, no hebraico, acho que é chapéu que lê, e é traduzida por humilhar. Meu irmão, minha irmã, será que em algum ponto da sua vida você não precisa se humilhar, não? Se tornar um inferior, se diminuir, descer um pouquinho, né? Se desvalorizar, até às vezes para nós avançarmos, a situação que o humilhar é a solução viável. Né? E muitas vezes a palavra humilhar soa-se muito de forma negativa nos nossos ouvidos. Mas há contextos que a palavra humilhar cai muito bem. E é importante pensar nessa possibilidade. Versículo 22. Quando disserem contigo mesmo, por que me sobrevieram estas coisas? Impressionante, né? As pessoas são assim mesmo. O filho vai lá, faz uma arte danada e cria um inferno. E daqui a pouco sulapo nele. Por que tu me bateu? Por que eu tô de castigo? Por que eu tô apanhando? Por que tu tá apanhando? Por que tu tá de castigo? Tu tá perguntando ainda. Tu tem dúvida mesmo por que tu tá de castigo? É isso mesmo que eu tô ouvindo? O povo tá perguntando aqui, por que essas coisas? Você tem a coragem, né? Fica imaginando assim, uma das possíveis respostas que Deus poderia dar. Você tem a coragem ainda de perguntar o porquê? Há muitas pessoas que cometem doideira, coisas erradas, e depois fica perguntando, concordando, achando um absurdo pelas consequências. Incrível. É a realidade aqui do povo de Israel. Versículo 23. Pode acaso... Assim, já comentamos, que aqui no caso está fazendo a comparação com a cor da pele do etíope e do leopardo. Não tem como mudar, cara. A situação que o povo lá chegou, a situação tão complicada que não tem mais como mudar.
Aí vem o capítulo 14, falando da grande seca, né? Nós já aprendemos que uma das ferramentas da caixa de ferramentas é a seca, né? É a falta de comida, é a espada, né? Tudo tá na caixa de ferramentas de Deus. E ele fala aqui que isso vai acontecer, né? E não adianta Jeremias aqui, a partir do versículo 7 na minha Bíblia Plenitude, tem o título aqui em cima do versículo 7, 14, capítulo 14, 7, tem o título aqui, ó, rejeitada a primeira intercessão de Jeremias. Primeira? Achei estranho. Eu tinha a impressão que eu já li Jeremias está escrevendo em outro capítulo aqui, mas tudo bem. Mas a verdade é que nós aprendemos, já temos aprendido, que Jeremias tentou interceder, e mais uma vez enfatizamos, é Jeremias que está pedindo. Em nenhum momento o povo se humilha. Não. O povo quer que Deus não faça, mas eles não querem mudar de vida. Jeremias está fazendo um pedido sem ter correspondência com o coração do povo. Deus falou, não adianta, a cor do leopardo não vai mudar, ok? Versículo 10. Este povo gostam de andar errante e não detêm os seus pés. Eles gostam, é o prazer dele, é pecado praticado, né? Versículo 12. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Tá vendo? Mais ferramenta aí, ó. Espada, fome e peste. É interessante que quando Davi pecou, né? Escolha aí, Davi, o que tu quer? Qual é o cartil que você quer? Eu não estou lembrado aqui agora não, mas se não for os três que estavam lá nas opções, tem opção aqui. A peste eu sei que estava lá como opção para Davi. Eu acho que a fome também. E a espada era a espada do inimigo. Deixa eu ver aqui na nota de rodapé se alguém vai me jogar lá pro livro de Reis aqui, ó. Versículo 12, deixa eu ver. Provérbios, Isaías, Ezequiel, Miqueias, Zacarias, Jeremias. Ah, não jogou não. Achei que na nota de rodapé aqui ia me mandar essa referência de Davi. Davi pecando, acho que foi em Números, né? Números não. Em Primeira Crônica ou Segunda Crônica, ou Primeira Reis ou Segunda Reis. E aí, Davi, você fez a contagem do povo, né? Pode escolher aí, filho, quem tu quer. Ah? E você vê lá, se você vê lá o contexto, né? Você vai ver que é Deus incitando Davi para que ele fizesse aquilo, para que ele pudesse arrebentar com o povo. Tá vendo? Por que isso? Porque o povo tinha pecado. Deus fazendo o buraco e empurrando o cara no buraco, o povo no buraco. Mas, filho, é isso aí. Já repito e enfatizo sempre, como consequência do pecado. Ok? Eu espero que o pecado não seja praticado por você, meu irmão, por você, minha irmã, por nós, de forma deliberada, para que espada, para que fome e peste não venham sobre as nossas vidas. Que Deus nos fortaleça, que o Espírito Santo nos fortaleça para que essa desgraça não venha sobre nós. Versículo 13. Rejeita a segunda intercessão de mais uma vez faz menção aqui à intercessão. Rejeitada a segunda intercessão de Jeremias. Então disse eu, Senhor Deus, eis que profetas lhes dizem, não vereis espada, não terei fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Aí, ó, aos profetas aí, contrariando Jeremias. Disse-me o Senhor, versículo 14, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, não lhes dei ordem, não lhes falei, visão falsa, adivinhação, vaidade, eu engano do íntimo. Vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Ó. Vaidade, engano do seu íntimo são os que vos profetizam. Observe que esse engano aqui do seu íntimo pode ter uma relação, e me parece que é isso mesmo, que não é aquela profecia maldosa que a pessoa está praticando para enganar. Ela acredita mesmo naquilo.
Então esses falsos profetas aqui são falsos profetas, não é que estão tentando enganar o povo. Eles estão cegos na sua prática de pecado. Eles começam a pensar, a projetar um ideal, né? E acreditam que aquilo que eles estão sentindo é de Deus. Então você percebe a diferença daquele que planeja fazer o mal, que conscientemente planeja fazer o mal, e daquele que, apesar de ter pecado em sua vida, ele não está planejando fazer o mal. Ele está projetando um futuro que o coração dele quer. E a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Ele começa a pensar, a ruminar alguma coisa, e aquilo que está no coração dele, ele começa a entender que é Deus falando por meio dele, e ele proclama isso. E automaticamente ele vai raciocinar por meio da lógica. Ele está limitado pelo pecado dele. E aí quando ele começa a meditar, ele medita racionalmente e carnalmente, e vai produzir o quê? Só carne e godo. Então, existe sim um profeta falso que planeja conscientemente a mentira? Sim, mas há aqueles, que me parece que é a grande maioria, que estando afastado de Deus, sem entender profundamente o seu afastar, ou até entendendo, mas com aquela questão de que ele é um profeta, ele começa a achar que o que ele pensa é Deus falando com o senhor, e engano do seu íntimo. Isso é muito interessante. Ok? E encerramos aqui, versículo 17, já encerrando. Portanto, lhes dirás essa palavra: os meus olhos derramam lágrimas, de noite e de dia, não cessem, porque a virgem filha do meu povo está profundamente golpeada, de ferida muito dolorosa. Profundamente. Não só golpeada, mas a ferida é dolorosa, vai doer. Vai ter angústia e vai ter dor. Oh, meu Deus. Me livre, nos livre disso. Nós não queremos essa realidade. Nós queremos combatermos pecado em nossa vida para que não haja ferida e dor em nossas vidas. Tenha misericórdia. Rejeitamos isso, Pai. Rejeitamos pecado em nossa vida. Abre nossos olhos para que possamos ver, Pai. Abre nossos ouvidos, nosso coração. Como diz aquela canção, nós queremos continuar lutando no MMA. Não queremos nos conformar com o pecado. Queremos lutar, Pai. Não queremos que os seus males, a sua dor, a sua angústia esteja sobre nós. Nós não queremos isso. Estamos dispostos a enfrentarmos tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Abre nossos olhos, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, medi por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar. Aqui no versículo 19, rejeitada em absoluto a terceira intercessão de Jeremias. Jeremias é insistente, né? Meu irmão. É igual aquele negócio, né? Enquanto há vida, há esperança. Enquanto não aconteceu, tente. Nesse caso aqui não tinha mais jeito, não. Mas não sei, será que o teu caso não tem mais jeito? Será que aquele caso lá que você conhece não tem mais jeito? Não sabe? Sabe não? Então ore. Até Deus responder sim ou não, ore. Insista. E aí então, encerra com o versículo 22. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmo dar chuva? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Olha que coisa curiosa aqui, ó. Ou podem os céus de si mesmo dar chuva? De si mesmo aqui, não sei não, hein? Pode ser algo revelador. Porque pela ciência, assim eu entendo, né? A chuva vem do céu de si mesmo, ou seja, aquele processo natural, né? De evaporação da água, aí a nuvem se encharca, aí depois que naturalmente a nuvem se encharca, vem a chuva. É isso que a ciência diz. Sei não, hein? Pode ser que esse texto aqui seja revelador. A chuva não é natural. Sim, existe um processo
de evaporação, mas depois do processo de evaporação, dessa chuva estar encharcada, né, depois que a esponja celestial, vamos dizer assim, estiver bem encharcada de água, será que, né, que a água começa a descer naturalmente ou precisa de uma ordem? Né? Precisa de uma liberação, né? Ou então fala assim, chove ali e ali não, aqui sim e lá não. Ou então detenha-te, né? Sei não, hein? A palavra do Senhor pode ser que esteja revelando algo bom aí. Melhor, algo inovador aí, que nós não conhecemos. É isso. Não se esqueça de inscrever em nosso canal, ajudando a nossa produção aqui, nosso desenvolvimento no canal. Dá o seu like, faz o seu comentário, acrescente, tire alguma coisa. Ou melhor, acrescente, faça pergunta se você quiser. Like, comentário e principalmente se inscrever aqui embaixo, clicando em inscrever. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.